Boa noite. Hoje estamos no dia 26 de maio, no estudo do livro que é o Espiritismo, com a nossa querida Thelma Rodrigues. O tema, me esqueci, Thelma. Esqueci no passado. Esquecimento do passado. Por isso que eu esqueci. Mas no todo passado. Tá certo. Sejam todos muito bem-vindos e recebam esse nosso abraço fraterno e que a alegria possa também estar e adentrar os vossos lares. Muito obrigada. Participem conosco energeticamente. Beijo no coração. Thelminha, seja bem-vinda. A palavra é contigo. Tá certo. Hoje nós vamos então fazer o item Esquecimento do Passado, do capítulo 1, Pequenas Conferências, do livro tão querido de Kardec, Estudando o Espiritismo, né? Então, a pergunta do visitante é grandona e é o seguinte: eu não compreendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida nas suas existências anteriores se não se lembra delas. Porquanto, desde que não as recorde, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e estando assim, sempre a recomeçar. Então, o visitante começa a colocar essa dúvida para Kardec. E aí o visitante continua falando. Vamos supor que a cada dia, ao despertar, nós perdêssemos a lembrança do que fizemos na véspera. Aos 70 anos, nós teríamos exatamente 10 anos. Não teríamos avançado. Lembrando nossas faltas, nossas imperícias e as punições que sofremos, nos esforçaríamos para não repeti-las mais. Servindo-me da comparação que o senhor fez do homem sobre a Terra com um aluno de um colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse, por exemplo, aproveitar as lições da quinta série se ele não se lembrasse do que aprendeu na quarta série. Então, a lógica da pergunta para Kardec, do senhor que faz, ele compara com a escola, compara com o sequenciamento que tem dos anos na escola e como que alguém vai conseguir passar para o ano seguinte se não lembrar o conteúdo anterior. Eu nem vou estabelecer demais o questionamento da pergunta, que nós hoje já poderíamos ajudar Kardec para responder essa pergunta. Mas então vamos continuar o que o amigo Allan Kardec fala para a gente entender. Só buscando, gente, a questão da própria psicologia, da pedagogia, dos estudos científicos hoje, nós temos memória. O senhor que fez essa pergunta, ele não estava pensando em todas as capacidades nossas da memória. Só a nossa memória, nós podemos dizer que nós temos uma memória de curto prazo, uma memória imediata, uma memória de trabalho, uma memória de longo prazo, memórias declarativas, memórias não declarativas. Por exemplo, quando a gente aprende a dirigir o carro, é uma memória não declarativa. A gente não precisou de estudar texto, não precisou de escrever. O que a gente precisou de fazer? Aula de direção, entender as ruas e sinalização. É diferente. Por exemplo, a aula, as histórias que a gente guarda, aqui no Brasil, todo mundo sabe quem descobriu o Brasil. E toda vez que a gente lembra, olha, tem o 7 de setembro, tem 15 de novembro, são datas históricas do Brasil que eu lembro muito porque eu estou aqui no Brasil. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, eu ia lembrar do 4 de julho e cada um vai lembrar de uma data. Então, é interessante que aí Kardec começa a falar. De pergunta em pergunta, o Senhor está me levando a lhe dar um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que ele faz são naturais entre aquelas que não sabem. Entretanto, um estudo sério seria encontrado uma solução mais explícita do que a que eu posso dar. Então, olha só, gente, na verdade, Kardec estava coberto de razão. Quando a gente fala em esquecimento de passado, é uma frase
que significam muitas dos princípios básicos. Nós não temos... Primeiro, a gente tem que lembrar do primeiro princípio, a existência de Deus. A segunda é de que somos espíritos imortais. O terceiro é a pluralidade das existências. Nós temos a comunicabilidade dos espíritos e ainda temos a pluralidade dos mundos habitados. Então, olha só, numa pergunta dessa, num assunto desse, que é o esquecimento do passado, a gente passa pelo conjunto inteiro. Então, vamos seguir Kardec. No Espiritismo, tudo se encadeia. E quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios provêm uns dos outros e se servem mutuamente de apoio. Então, o que pareceria uma anomalia, que seria contrária à justiça e à sabedoria de Deus, torna-se material e sem confirmar essa justiça, e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Nós temos hoje, estamos aqui, olha, gente, a gente está reunindo pelo vídeo, em plena pandemia, cada um no seu lugar. Estamos em países diferentes. Uma coisa nós já temos que agradecer, nós temos uma internet que dá conta disso. Há um tempo atrás não existia internet. Você já imaginou, na época do Kardec, não tinha nada disso. Então, hoje, essa pergunta é até óbvia para a gente. Claro que existe a existência de Deus. E claro que os espíritos se comunicam. As nossas memórias, elas são passadas, não é de pessoa para pessoa, família para família, mas não, é de país para país. E nós estamos virando uma aldeia global. Eu tenho certeza de que, se a gente sentasse hoje e perguntasse o que a gente comeu, a gente deve ter comido coisas parecidas. A gente tomou água do mesmo jeito. Então, é muito bacana isso. E aí, o Kardec faz o seguinte comentário. Como é que a gente pode imaginar que quem não sabe o conteúdo do anterior, ele consegue falar do conteúdo atual? Por que um aluno que está na quinta série, ele tem que lembrar de todos os conteúdos da quarta? Não, gente, não lembra de todos os conteúdos imediatamente. Se o professor da quarta série que ele tiver tido for bom professor, ele vai ter criado mnemônico. O que é mnemônico? Na hora que está ensinando alguma coisa, faz uma brincadeira, muda de posição na sala, de forma que aquela criança ou aquele menino depois vai lembrar, quando ele estava naquele lugar da sala, ele falou de Dom Pedro II. Quando ele voltou para cá, ele falou de Brasil. Ele falou de coisas diferentes. Então, eu vou falar para vocês uma experiência muito importante da minha vida que fala que quando a gente vê que o espiritismo não é para a gente só logicar, é para a gente viver. Já tem muito tempo, a minha filha que teve esse episódio, ela hoje tem 41 anos, mora aí no exterior, mora na Irlanda, e ela me gritou de noite. Devia ser assim, próximo de 11 horas. Ela me gritou e ninguém ouviu. Engraçado. Eu ouvi um grito muito forte. Corri ao quarto dela. Ela estava deitada, olhou para mim e falou assim: mãe, tira o Benedito das Flores daqui. Gente, eu nunca ouvi essa palavra antes. Benedito das Flores. Mas ela estava num grito assim de dor. Vocês acreditam que na hora que eu adentrei o quarto dela e ela falou Benedito das Flores, eu até arrepio hoje quando eu lembro. Eu senti como se alguém colocasse a mão no meu ombro e falou assim para mim: que há sempre sol brilhando, além das nuvens sombrias. André, desliga, por favor, o microfone. Sandrinha, desliga, por favor, o microfone. Messi. Isso. Aí ele colocou as mãos no meu ombro e eu senti... Vocês acreditam que quando ele fez isso, eu me esqueci que eu era Thelma, que eu tinha a idade que eu tinha, professora de engenharia, tudo eu esqueci. Sabe o que eu me vi? Como uma preta da época dos escravos e que amava demais aquela menina. E falei para ela: minha filha,
É o Benedito. O Benedito das Flores foi meu filho. Eu fui uma escrava, ela era minha sinhazinha, eu chamava Bá, aí ela falou assim para mim, Bá, ela não respondeu como a minha filha Ana Paula, ela respondeu como aquela menina daquela vida. Ela falou assim, Bá, tira ele daqui, eu não quero brincar, não quero. E aí finalizou o evento, que eu o abracei mentalmente, falei para ela, olha, ele é o Benedito das Flores, ele é o seu amigo, você já machucou na outra vida. Ela falou, não, Bá, eu não tive culpa. Olha só, gente, não, Bá, eu não tive culpa. O que aconteceu? Ela falou alguma coisa com o pai dela naquela época, eu não me lembro quem que era, e o pai colocou o Benedito das Flores no tronco e ele recebeu tantas chibatadas que ele desencarnou. Então, o que ela estava tendo era uma dor enorme daquilo. E olha, gente, o choro que eu tinha identificado dela não era o choro da minha filha Ana Paula, era o choro daquela menina, da outra vida dela, que ela estava sofrendo. Então, esse evento é só para a gente ver como que nós, esquecimento, olha o que é memória de passado. O esquecimento do passado existe. Eu nunca lembrei do Benedito das Flores, nem lembro hoje mais. Me dá uma saudade. Agora eu vou falar para vocês. Depois desse episódio, eu entendi por que eu adoro fogão de lenha. Todas as casas que eu tive, eu fiz fogão de lenha, vocês acreditam? E amo fogão de lenha. E aí eu descobri que quando eu estou triste, eu vou até hoje. Os meus filhos, eu faço comida para 30 pessoas como ajudante no fogão de lenha. Ponho, mexo, e aí eu sinto uma paz no coração. Se eu estiver muito triste, se eu estiver muito acabrunhada com qualquer problema, eu vou para a panela, eu vou para a cozinha, faço comidinha, entrego comida para os outros. Se é aqui no prédio onde eu moro hoje, em pleno Leblon, que não tem fogão de lenha, não tem nada, eu faço uma comida gostosa e levo para os porteiros, eu tenho que dividir, porque o meu espaço que hoje me acolhe e me ampara é essa vida de bar. Mesmo quando eu estava na engenharia. Aí eu descobri, gente, antes de ser qualquer coisa na vida, o meu espírito é de ser mãe e de ser muito serviçal. Pensa numa pessoa que adora servir os outros. Tem hora que eu tenho até que pensar isso psicologicamente para não virar o outro lado da moeda. Então, vocês já leram Violetas na Janela, gente? Alguns de vocês? Tá. Vocês lembram daquele episódio? A menina está lá, ela convive com um moço que é o tipo um jardineiro, que limpa os lugares que ela está. E aí, ela descobre que ele já tinha vivido uma vida na Grécia, que tinha sido um filósofo e sabia muito. Por que ela fica intrigada com isso? Porque depois de desencarnado, ele era analfabeto. Olha que interessante, porque a gente não desencarna e lembra de tudo que foi para trás, não. Ele já tinha desencarnado e ele continuava analfabeto. Então, ela vai procurar o protetor espiritual lá do lugar onde ela estava e fala com ele, vamos fazer uma volta no passado para ele lembrar que sabia escrever e ler e fazer tudo. Aí o instrutor dela fala, nós já tentamos fazer isso, mas ele entra em profunda depressão, entra quase em parafuso e foge da consciência. Por quê? Porque naquela encarnação que ele foi filósofo, que ele foi muito capaz, que ele estudou muito, que ele aprendeu muito, ele também cometeu muitos equívocos. Ele fez alguma coisa que dói muito no coração dele. Então, quando ele quer lembrar daquele passado, vem tudo junto. E aí ele não quer sofrer aquela dor que ele causou no outro. Olha só, gente, sabe qual que é a bênção de hoje? A gente fazer autoconhecimento? Qual que é a pergunta do final do Livro dos Espíritos? Qual é o meio para que nós possamos vencer os defeitos? Para que nós possamos adquirir qualidade? O que está escrito lá? A gente tem que vencer o orgulho e o egoísmo. E o que fala o Livro dos Espíritos?
sábio antigo já avô disse, conhece-te a ti mesmo. Estão lembrados, gente? Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Por que a gente tem que se autoconhecer? Para libertarmos dos nossos fantasmas, para libertarmos dos nossos pesadelos. Porque quando vem uma memória ruim, ou a gente acha que teve um pesadelo, o que a gente fala primeiro para a gente? Se preciso for, vai ao espelho, viu, gente? Espelho mesmo. Olha para o espelho, porque ele vai refletir seu olho para você. E fala assim, olha, eu estou com medo, mas o que eu estou sentindo está no passado. Já aconteceu. Eu agora sou outra pessoa. Eu estou em outro contexto e quero fazer diferente. Você põe uma água para fluidificar, você faz uma oração, uma leitura de apoio. O que acontece num estudo como esse que nós estamos fazendo? Gente, isso aqui é um momento fantástico, porque os espíritos trabalham nossas memórias. Quando nós estamos falando aqui, vocês já repararam que de vez em quando o nosso coração dá uma aceleradinha, a mão dá uma esfriada, a gente fica incomodado, tem hora que a gente quer até sair do lugar? É porque estão sendo trabalhadas isso que a gente falou no começo, as energias, todas as nossas energias. Então, é esse contexto que Kardec vem trazer. E aí, o senhor que continua, qual foi a pergunta dele? Só uma pergunta. Esse esquecimento do passado é algo muito interessante, é fascinante esse tema. Porque, às vezes, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, há momentos que ocorrem, às vezes tristes, que acessa essa memória. Porque é impressionante, porque ocorreu isso comigo quando nós fomos assaltados no nosso negócio e, de repente, quando eu fui dormir, eu vi o meu próprio enterro. Estava vendo o meu enterro, sei que o meu nome é Anne Spiegel, procurei na internet, não encontrei, sabia que o meu pai era dono de uma vinheta, porque não se chama naquela época, não se chama retrato, eu fui até procurar, tinha o nome assim, tinha o meu retrato e o meu nome nas garrafas de vinho, né? Então, isso acessou tudo. Você viu a garrafa de vinho? A garrafa com o seu retrato. E tem um nome para isso, que eu esqueci, não é? Tem aqui, assim, a minha figura, assim, a figura, e o nome do vinho, que seria o meu próprio nome. E interessante que estava vendo aí a pessoa que fazia parte no centro espírita, estava e me dizendo, olha, e conversando comigo. Eu via tudo isso. Então, é interessante isso. Porque, na verdade, pode ter até algumas mediunidades e tudo, mas acessar esse passado por algum motivo, e por que foi nos dado ver isso? Ou nos dão essa permissão de vez em quando? Olha, eu vou adiantar que você fez a pergunta, eu já vou trazer para cá. Falando do que a gente lembra, o Kardec fala aqui que a gente tem intuição, que a intuição, pela intuição, a gente traz muito dessas lembranças. Essa intuição é um déjà vu. Isso que você teve não é só intuição, não. Isso que você teve é um acesso mais profundo da memória. Acontece, às vezes, em reuniões mediúnicas, acontece quando o indivíduo já está trabalhando essas questões, acontece nas obsessões. O que o obsessor faz com a gente? Por que o obsessor tem o poder de nos, às vezes, causar terror? É terror. É porque ele acessa aquele ponto que está adormecido e ele, às vezes, para querer nos prejudicar mesmo. Fala, você me prejudicou, você vai ver agora, não vou te deixar ter paz. Então, ele acessa e aquilo volta. Volta, então, pela intuição, volta pela mediunidade, volta pela obsessão, volta pelo trabalho espírita. Tudo isso tem uma razão de ser. Mas eu vou adiantar uma coisa que eu ia colocar, porque eu acho muito interessante
que, na atualidade, tenha vindo um recurso que é chamado constelação familiar. Vocês já devem ter tido notícia. Me impressiona muito, porque quem trouxe, quem criou o processo da constelação familiar, que foi o Bert Hellinger, na Alemanha, ele não é espírita. Ele é o quê? Ele é protestante, a formação dele é protestante. E o que o Bert Hellinger descobriu? O que ele conseguiu fazer? O Bert Hellinger conseguiu estabelecer que ele era da psicologia sistêmica e ele começou a ver que a Alemanha, que ele recebia muitos jovens, às vezes ele recebia jovens, o caso que eu vou contar para vocês é um dos milhares que ele já, inclusive, colocou em livros, mas que um jovem chegou e ele não conseguia emprego de jeito nenhum. Ele era um menino, já tinha feito a faculdade, já tinha feito pós-graduação, ele arrumava um trabalho, um emprego, daí a pouco aconteceu alguma coisa, ele era demitido. Então, depois de sofrer muito, de muitas demissões e achar que ele nem conseguia trabalhar mais, o que ele fez? Ele procurou o auxílio do Bert Hellinger enquanto psicólogo da sistêmica. E o Bert Hellinger falou que aquele processo dele estava extrapolando, que ele não estava entendendo por quê. E aí o Bert Hellinger começou a fazer uma pesquisa nele, no passado dele. Então, descobriu que dentro da família dele, dos avós, de tia-avós, de pessoas, tinham participado da guarda da SS nazista. Então, ele trazia no coração um sentimento de não merecer uma vida melhor, porque o passado dele era muito pesado. Então, na técnica, olha que coisa linda, na técnica do Bert Hellinger, a constelação usa 3 palavras poderosas: acolher, aceitar, agradecer e honrar. Então, a primeira coisa, ele fala assim, você vai agradecer a vida que você recebeu dos seus antepassados. Você vai aceitar esse passado, mesmo que ele te machuque ou te envergonhe. E você vai honrar a memória de todos aqueles que foram os seus antepassados para você estar nascendo hoje. E aí ele começou a descobrir que quando usava o processo de acolher, agradecer e honrar, a pessoa ficava liberada daquele pesadelo, daquele sentimento ruim. Então, fantástico isso, né? Então, olha só. Thelminha, a Sandra, que você vê, Sandra Sander, ela também é especialista em constelação familiar. Gente, e então mineira também. E mineirinha também. Então, Sandra, então você está vendo que estamos falando juntas, né? Não é isso, querida? Que constelação familiar é uma poderosa ferramenta de libertação das almas, porque vai direto no esquecimento do passado. Aí é o passado, ele não volta com o colorido da realidade, mas aquele sentimento, que é isso que você estava falando, quando você falou, Zélia, do que você lembrava, porque vem um sentimento. Quem dera que o passado fosse a gente lembrar igual uma foto, igual um filme. Não é, mas são as emoções que vêm, são os sentimentos que vêm, e são eles que têm que ser Mas esse sentimento, só para me entender, porque lá eu não tenho esse negócio de constelação familiar, não, só vocês vão ver me ajudar. Então, quer dizer que, pelo fato de ter passado algo triste, acessou essa memória? Isso! Chocou. Não chocou, não. Sabe o que pode fazer? Sabe, igual sintonia, que você está procurando uma rádio? É igual sintonia. Se você sente uma tristeza e já sentiu aquela tristeza lá atrás, você sintoniza a tristeza. Olha, tem no livro Pensamento e Vida, Emmanuel é até mais contundente do que isso. Ele fala que uma tristeza, que os tristes sintonizam todos os tristes do universo. É por isso que a gente tem que fazer um esforço de mudar padrão mental e vibratório. Senão, aí, vamos colocar, por que a gente, às vezes, tem que esquecer?
pelo menos o esquecimento que vem com o corpo físico. O que acontece com o corpo físico? Ô, gente, matéria, corpo físico é denso, né? E graças a Deus, vocês viram, todo dia a gente não expele coisas? A gente expele fezes, a gente expele urina, a gente toma... Eu falo que é maravilhoso isso. A gente alimenta, a gente se nutre de água e depois expele, sua, tal. Então, nós trocamos, de 7 em 7 anos, nós trocamos todas as células do nosso corpo. É o período. Só não trocamos as células nervosas. Por isso que nós temos que cuidar bem dessa cabecinha, porque ela tem um tanto lá. Se morrer, morreu. Por isso que quando tem um acidente, um tumor, as células cerebrais, elas têm mais dificuldade de multiplicar. Elas podem ter plasticidade. Você machucou uma área que é da visão e não está enxergando, mas se você tiver um exercício naquela área, uma outra área pode fazer os dois papéis. O cérebro é inteligente sobre o influxo do espírito. Mas voltando, o corpo físico ele é uma barreira natural. É porque quando eu falei o triste sintoniza todos os tristes do universo, a gente até respira assim. É por isso que a gente não pode ter a tristeza como estruturante do ser. O que é isso? Existem sentimentos que são estruturantes de cada personalidade. Outros são transitórios. Essa semana eu faço atendimento de um rapaz que já foi meu aluno. Ele é excelente, foi o melhor aluno da faculdade, ele estudou com bolsa desde o ensino médio. Então, ele é muito diferenciado. Vem de uma família muito, muito pobre. Pobre de maré, maré desci. E ele conseguiu fazer faculdade e fez a pós-graduação. Agora está fazendo uma terapia comigo, porque voltou nele a ansiedade. Então, outro dia eu estava falando com ele. Aí ele estava me explicando. Thelma, ele quase que me chama de professora. Eu falei, não, agora eu não sou sua professora mais. Ele fala assim, a ansiedade nele é estruturante, gente. O que é uma ansiedade estruturante? É aquela que ele sente que nasceu com ele. Desde pequenininho, ele lembra que ele tem um medo, alguma coisa que ele quer sair, que ele fica... Ansiedade não dá muita falta de ar? Ansiedade dá falta de ar e aquela angústia na região do plexo solar. Ele lembra disso. Aí eu falei com ele, olha, então, deixa eu te falar. A sua ansiedade, ela é basal. Ela faz parte de você. Não é uma coisa que você... Porque a gente fica ansioso. Eu vim fazer o estudo para vocês hoje. Eu passei a manhã toda estudando. Claro que a gente fica ansiosa. E uma vez eu falei que eu ficava ansiosa, o Raul Teixeira falou, graças a Deus. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, ela tem que ser muito arrogante para não ficar com frio na barriga. Então, a gente fica assim, ainda mais falando de doutrina espírita e seguindo o senhor Allan Kardec, Hipólito Denis Arrivai, que eu nunca vi uma pessoa que fala tão bem o que ele fala desse jeito, a gente fica mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não lembrava que esse livro era tão maravilhoso. Por isso que é bom a gente aceitar. Então, esse sentimento basal, a gente tem que ter um tratamento com ele. Ele é mais profundo, ele precisa, talvez, de um autoconhecimento profundo. Às vezes, o que é reativo, um floral dá conta. Sabe o floral? Você está o resco. Você passou por uma situação de conflito grande. Bateu o carro, foi roubada, tá certo? Foi assaltada, levou um susto. Se aquilo ali não tem nada a ver com o seu passado, Zélia, toma um floralzinho, um copo de água, passou. Agora, se aquilo mexe em alguma coisa que você já teve antes, a sensação é diferente, entendeu? Por isso que nós temos que nos conhecer e fazer algumas coisas. Eu sei mais ou menos aquilo que me tira muito do prumo. E de ordinário, eu tento não chegar muito com aquilo, igual algumas pessoas. A gente descobre algumas pessoas no contexto da nossa vida que é bom a gente rezar muito, ficar com elas de longe. Se elas ficarem muito pertinho da gente, é o desequilíbrio chegando assim,
de quase que de injeção na veia, entendeu? Então, nós temos que ter um bom senso. Olha que coisa linda, né? A gente tem que pensar. Isso é muito bom que você tenha comentado, porque muitas vezes, como espírita, nós temos que ser caritosos, que é isso, que é aquilo outro, e não aceitamos a própria realidade ou as nossas limitações. Por isso que eu amo André Luiz, Elia. Sabe o que André Luiz fala? A espontaneidade não dispensa a disciplina, nem a gente dispensa o bom senso em tempo algum. Então, a bondade não dispensa o bom senso em tempo algum. Por quê? Se você ficar batendo é como se a gente estivesse batendo uma ponta de faca. Se você bater na ponta de faca, machuca sua mão. Que hora que você pode tentar? Quando você já estiver preparado para pegar a faca por baixo, vem cá, meu irmão. Mas é isso, a gente tem tempo para isso. O que a gente não pode se furtar? É quando vem na casa da gente. E essas são dores das quais a gente não se desvincula. Ninguém muda a mãe que é mãe, o pai que é pai. Mesmo assim, vou falar uma coisa para vocês. A minha filha mais nova, ela é um presente da vida para mim, porque ela não foi da minha barriga. Quando eu fiquei grávida do 4º filho, olha que doideira, e que a gente descobriu no ultrassom que era um menino, a gente falou junto, assim, meu esposo falou na época, os outros filhos, ué, mas e a Ana Clara? Se agora no ultrassom é o menino que está vindo, e a Ana Clara? Porque a gente sentia que tinha que vir a Ana Clara. Então, o que aconteceu? O João Guilherme veio, 6 meses depois, a Ana Clara foi adotada, a gente conseguiu ficar com a Ana Clara. E até hoje, outro dia mesmo ela falou comigo, isso que eu estou falando para vocês foi do nosso culto do Evangelho no domingo agora, o último que passou. Eu falei assim, Ana Clara, eu estou com uma coisa aqui no coração, eu estou pensando muito na sua mãezinha. Ela falou assim, mãe, eu também pensei esses dias. Eu estava preocupada com ela, e se ela tiver com remorso de não ter ficado comigo? Eu falei, Ana Clara, a gente já trabalhou isso, vamos trabalhar de novo. Então, a gente reza para ela, fazemos uma oração para a mãezinha dela, que a gente sabe da história, era uma menina muito nova, 18 anos, morava no norte do estado de Minas Gerais, uma região muito pobre. Ela ia dar, a neném que ia nascer, ela ia dar para uma senhora que já tinha 8 filhos. E aí, naquela semana, gente, o neném mais novo dessa senhora morreu por falta de comida. Essa menina falou, não vou dar minha filha para ela. Ela arrumou um trocadinho, emocionante demais. Ela arrumou um trocado, pegou o ônibus intermunicipal, chegou para a rodoviária de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, onde eu moro. Lá na rodoviária, ela falou assim para algum soldado, alguém, onde que tem um hospital? De barrigudinha, imagina, na hora de dar a luz. Ela deu a luz no dia seguinte. Ela chegou e falou assim, aliás, ela deu a luz no mesmo dia. Onde que eu vou? Ele falou, não, você vai... Ele já pegou o carro da polícia, já pediu que levasse ela no hospital que chama Sara Kubitschek, em Belo Horizonte. Agora, quem trabalhava no Sara Kubitschek? O meu cunhado, que era médico-chefe da pediatria. E aí ele tinha falado, porque eu estou procurando uma criança, se vocês souberem. Naquela época era mais fácil adotar do que é hoje. Gente, no dia seguinte ele chega no hospital, a enfermeira vem e fala assim para ele, doutor Zé Luiz, a Ana Clara chegou. Ele falou assim, como que a Ana Clara chegou? Vai lá no berçário. E ele foi. Quando ele foi no berçário, ele chorou. Ele falou que as lágrimas desciam, ele falava, meu Deus, é Ana Clara, mas eu não posso sentir isso, é da outra moça. Aí ele foi lá no quarto da moça e falou, minha filha, estou sabendo, você está com o neném, você tem que cuidar do seu neném. Não, doutor, eu não vou ficar com esse neném. Eu já tentei fugir daqui muitas vezes, eles não estão me deixando fugir. Ela saía pela porta da frente, o enfermeiro, alguém, segurava ela. Ela saiu com o neném, gente, e falou para ele assim, então vou deixar o neném na calçada. Ele falou, não, você não vai precisar de deixar na calçada. Se você não quer ficar mesmo com seu filho, alguém vai pegar. E você acredita
que um amigo meu, que era da casa espírita, foi tudo errado que a gente fez. Hoje a gente ia preso. Mas naquela época, isso a Ana Clara está com 30 anos, o nosso amigo chegou, que era o médico, pegou a Ana Clara. E um tabelião de um cartório, que uma amiga minha trabalhava lá, ela falou assim, chegou na Clara, aí o tabelião falou assim, é aquela sua amiga doida que já tem 4 filhos e vai pegar mais uma? Pode falar para ela que pode vir aqui registrar. Foi lá, registrou. Sabe como é que a Ana Clara chama? Ana Clara Rodrigues de Paiva, filha de Thelma Virgínia Rodrigues, José Alberoni Menezes de Paiva. Ela é filha, ela tem direito a tudo lá em casa. Gente, é uma coisa impressionante. E quando ela tinha uns 7 anos, ela falou assim para mim, mamãe, por que minha mãe não me quis? Aí eu falei, Ana Clara, eu não sei responder essa pergunta. Faz o jogo do contente. Na época eu tinha lido Poliana, que tem uma brincadeira lá de fazer o jogo do contente, de achar uma vantagem quando você tem uma coisa que não é boa. Passaram-se uns 2 anos, gente. Nós estávamos, sabe essas águas quentinhas? Aqui no Brasil tem umas piscinas, umas regiões de água quente que sai do chão. A gente estava num lugar desse. Eu não sei se aquela água quente lembrou o útero. Aí é muita viagem da minha cabeça. Ela veio correndo, gritando assim, mamãe, eu sei porque que a minha mãe não me quis. Mamãe, eu sei porque que minha mãe não me quis. Pulou dentro d'água, me abraçou no pescoço e falou assim, senão não seria sua filha. Então, gente, de vez em quando ela me pede. Nesse último Evangelho no Lar, ela quis que eu contasse a história toda de novo para ela. Ela sente uma alegria quando eu conto essa história. E eu falo, Ana Clara, aí falei com ela, eu tenho a impressão que não é que você veio pela orfandade porque você ia sofrer. É porque você é tão querida que você veio pela orfandade, né, por alguém que te rejeitou originalmente e foi lá para casa, para que todo mundo acreditasse que o amor não tem barreiras. Então, quando eu falo que amor não é biológico, eu estou falando de verdade. As pessoas sabiam que a gente tinha um filho adotado. Sabe quem que eles achavam a vida inteira que era adotado? O João Guilherme, que era da minha barriga. A Ana Clara, que eles achavam que era. E aí ficavam os dois brigando. O João Guilherme falava assim, você não nasceu da barriga da mamãe? E a Ana Clara falava, mas eu mamei no mamar da mamãe. E com essa história de inclusão, ficamos os 5 filhos abençoados. Então, é nesse sentido que eu acho que vem o esquecimento do passado como uma possibilidade da gente não sofrer com os familiares. Porque, olha, lembrar de um passado que está fora, né? Igual você lembrou da vinícola, das garrafas de vinho, mas aquilo estava fora do seu contexto familiar. Agora, se nós lembrássemos, eu estou dentro de casa, aí eu lembro, meu filho olha para mim e fala assim, nossa, essa foi a mulher que da outra vida me abortou e que eu sofri muito, eu fui rejeitado. Era muito difícil de começar, vocês concordam? Era uma dor que era difícil da pessoa superar. Por isso que Kardec fala que o ensinamento, o esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência é muitas vezes adquirida por rudes provas e expiações terríveis, cuja lembrança seria muito penosa e viria se juntar às angústias das tribulações da vida presente. Então, a gente só lembra como um flash, como um sonho, como um pesadelo. A gente não lembra nos detalhes. E aí, a questão da catarse, que eu acredito, da mediunidade. Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que aconteceria se a sua duração aumentasse com a lembrança dos sofrimentos passados? Nós já temos os sofrimentos passados. Já pensou se na vida atual, nós já temos os sofrimentos das tribulações atuais, das lutas atuais da vida. A gente ainda fosse lembrar? Por isso que eu falo que a mediunidade é uma catarse,
porque eu acredito que acontece a mesma coisa que aconteceu com a lembrança, Zélia, acontece com a mediunidade. Porque a gente identifica com aquela fala mediúnica daquele espírito e aquilo ali junta o nosso sentimento com o dele, a gente sofre aquele minutinho ali na reunião e a gente consegue expurgar, expelir de dentro do nosso psiquismo energeticamente muita dor. Eu lembro de uma vez, foi o fato da mediunidade mais sensível que eu já vivi. Eu estava na reunião mediúnica, de repente, eu comecei a chorar alto, a pedir, pelo amor de Deus, parar o carro, e eu me vi num carro, eu não raciocinei, é incrível, né? Foi a comunicação mediúnica mais incrível. Se eu tinha dúvida da minha mediunidade, aí eu aprendi. E aí eu vi a curva chegando e o carro resvalando, e depois ela falando, mas eu não quero abandonar meus filhos, eu não quero deixar meus filhos, são os meus filhos. A gente é mãe, né? Eu senti uma dor junto com ela, aí eu entendi que ela tinha sofrido um acidente, que ela tinha desencarnado, tinha filho com ela no carro, eles não morreram, pelo menos pela descrição dela, e ela, quando ela acordou e se deu conta das coisas, já tinha passado muito tempo, inclusive a casa dela já tinha uma outra pessoa vivendo com o marido dela e cuidando dos filhos. E a gente foi explicar para ela que é assim que a gente cresce. E vou dizer para vocês que esse sofrimento, se eu lembrei só com ela, hein? Não lembrei, não. Eu participei, peguei carona na dor dela. Eu sofri do tanto que eu sofri. Durante muito tempo, eu acordava de noite e pensava naquela dor. Eu falava, gente, mas que sensação. Durante muito tempo, quando eu ia dirigir, conforme a curva que vinha, eu levava susto de estar lembrando daquilo. Você imagina se eu lembrasse realmente do passado. Ou pode ter acontecido isso que você falou, Zélia. Naquela reunião mediúnica, eu me conectei com o espírito e lembrei de algum evento do passado que me fez ter muita dor e cuidado agora. Tá certo? Então, essa é uma das questões que a gente... E a outra coisa do esquecimento do passado interessantíssimo é o estigma. Se uma pessoa tivesse morrido enforcado, e o outro, sabe essas mortes muito drásticas, né? Alguém que matou o outro por uma decapitação, que forçou, seria um estigma. A vergonha não o perseguiria ao lembrar que o mundo sabia das faltas que ele cometeu? Imagina, você lembra de tudo, aí você vai e as pessoas começam a saber o que você já fez, entendeu? Porque se não tem esquecimento do passado, muitas pessoas envolvidas no seu passado lembrariam disso. E Deus é misericórdia. Ele não quer fazer com que a gente inicie uma nova experiência envergonhado. Ele nos dá a chance realmente do recomeço. Que ele importa o que fez, o que sofreu para expiar seus erros, se hoje ele é um homem estimado. Aos olhos do mundo é um homem novo, aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Olha que lindo! Olha, aos olhos de Deus nós somos como nós somos. Aos olhos do mundo nós somos o que nós somos nessa vida. Entenderam isso, gente? É a misericórdia de Deus. Liberto da lembrança do passado importuno, o Senhor age as pessoas agem com mais liberdade. Tem novo ponto de partida. Suas dívidas anteriores estão pagas, imposta agora não contrair outras. Então, agora importa ele não contrair outras. Tá certo? Se eu fosse recomeçar, eu não faria o que eu fiz. Vocês já ouviram essa frase de algumas pessoas nessa vida? Então, esse é o véu do esquecimento na própria vida. Na própria vida, a gente quer esquecer o que já fez de errado. A gente não fica tentando lembrar, todo dia a gente fala assim, não, porque eu já fiz isso e fiz aquilo. Não, tem coisas que a gente deixa quietinho para trás, porque nós estamos querendo refazer. Ou seja, refazer em outras vidas é a marcha do progresso. Então, esquecimento do passado é misericórdia de Deus, é providência
da bendita sabedoria de Deus para que possamos recomeçar sem muitos empecilhos e recomeçar como recém-nascidos. Eu acho lindo isso, gente. O recém-nascido. Agora, vamos supor o que é o caso muito comum nas relações da sua própria família. Encontra-se um ser que o fez sofrer, que talvez tenha o arruinado, ou desonrado em outra existência. Espírito arrependido reencarnou nos meus laços de família para reparar pelo devotamento e pela afeição. O que é quando uma criança nasce? Devotamento dos pais, porque o ser humano é um serzinho tão necessitado de amparo que a gente tem que dar tudo para ele. Tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que dar mamar. O bichinho chora e a gente não sabe o que é que ele tem, e põe aqui, põe aqui. E esse é um processo que é de devotamento e que vai criando o quê? Afeição. Exceção feita a algumas relações que são muito pervertidas, né, em que mesmo a criança chegando, o ser humano que está recebendo não consegue ter piedade nem amor, a maior parte das crianças que chegam nesse espírito de carinho. Aí Kardec fala que se não tivesse o esquecimento do passado, teria uma tendência de eternizar os ódios e as desconfianças. Até escrevi aqui essa frase assim forte, que o esquecimento do passado, ele permite que nós não façamos, não eternizemos os ódios e a desconfiança. A lembrança do passado, ela implica em perturbações nas relações sociais e o imparável progresso. Vocês imaginem, como é que vamos imaginar a guerra de secessão dos Estados Unidos. Vocês já imaginaram aqueles negros que foram dizimados pelas forças do norte dos Estados Unidos? Aí voltaram a ser filhos. Como é que eles iam perdoar aqueles que eles acabaram de ver? Às vezes eles vão encontrar uma mãe ainda viva, alguém vivo, e falam, de quem que eu sou filho? Desse homem que matou minha família ou do outro? Já é difícil quando isso vem inconscientemente, vem pela intuição, que dirá por uma lembrança muito específica. Mas, minha, porque a gente pode também, nós estamos aqui no estudo, nós podemos continuar se for o caso, né? Não tem problema com o tema. Tá. Não tem problema. Também, como você mesmo falou, o amor divino. Por algum motivo, às vezes, também nos lembramos. Porque comigo aconteceu 3 vezes isso na minha vida. Uma delas não foi lá muito agradável, não. Que estava no piano, fumando, anos 30, aquela coisa. Então, isso me chamou a atenção de que se eu, naquela época, não tinha uma boa conduta, e não tinha mesmo, não, viu? Só Jesus na causa. Não tinha uma boa, não tinha bom. Sabe aqueles anos 30, com aquele, como é que se chama? Pet, preto e vermelho? E, menina, o negócio era fogo. Eu não era muito bom, eu era muito santinha, não. E, olha, então, isso também faz com que, se nós também estamos assim na doutrina, apareçam essas cenas para que também possamos entender o porquê de certas coisas. Com certeza. Porque, por exemplo, das alergias, cigarro que não se gosta, ou para poder chamar a atenção para que possamos dar o melhor que há em nós, para que tampouco não cometamos as mesmas equivocações. É Eu acho verdade. isso muito interessante. Isso é verdade, porque a gente vai tendo essa sensibilidade. Você falou uma coisa aí, porque você está falando de uma lembrança que não é tão clara. Por exemplo, a pessoa vem e tem muito problema respiratório, ou tem problema digestivo muito forte. É qualquer das questões que vão acontecendo no caminho da nossa vida. Elas todas são indicativos
desses caminhos. Eu acho muito interessante a homeopatia, gente. Eu sou apaixonada com a homeopatia, porque a homeopatia ela tem esse viés de nos mostrar as nossas tendências. E quando nós vamos daquilo que nos amedronta, né? A pessoa fala assim, a pessoa tem muito rejeição a uma figura. Eu sempre tive muita rejeição à igreja. E olha que minha mãe mandou eu fazer a primeira comunhão. Ela não era muito ligada nisso. E eu falei, gente, eu fui para a igreja. O grupo escolar, na época, era o que mandava, punha gente para fazer a primeira comunhão. E eu não dei conta de fazer a primeira comunhão. Voltei para casa. Aí mamãe falou assim, mas por que você voltou? Eu falei, porque a mulher me falou lá que eu tinha que pagar alguma coisa. Uma coisa pequena lá. É muito difícil, porque eu tinha 6 anos só. Eu voltei para casa, a mamãe falou assim para mim, então você não vai ficar sem religião. E me levou para a União Espírita Mineira, em Belo Horizonte. Então, você vê, hoje eu tenho 64 anos. Eu comecei espírita, já naquela época eu tinha 5 ou 6. E fui para a União Espírita. Nunca mais eu larguei. Muito tempo depois, eu já tinha meus filhos. Eu estava numa reunião mediúnica. E eu estava sentadinha. Eu não lembro de nada, porque essa vez eu não lembro. A minha tia estava na reunião mediúnica junto. Ela sempre que a gente encontra, ela fala disso. Ela ficou impressionada. Ela falou que eu estava com um determinado espírito e um outro médium na mesa deu passividade a outro espírito. Foi o diálogo entre 2 espíritos. E ele falando, você não me engana, você está aí nesse corpo de mulher, escondida aí nesse espiritismo, você foi perverso, você matou muita gente, você foi da Inquisição. Aí eu vi, nós estamos falando que a gente não foi boa bisca, mas não foi mesmo, você entendeu? Tanto é que eu não leio muita coisa, sabe essa coisa da Inquisição? Eu procuro. Gente, sabe alguns filmes que de vez em quando passam e que vão lá para trás? Eu prefiro não ver, porque quando eu começo a ver, normalmente me dá diarreia, vocês acreditam isso? Me dá enjoo no estômago. Eu falo, gente, deve ser... Nossa, meu Deus, a hora que eu falo assim, eu não quero ver isso, não é possível que eu já fiz essas coisas. Por via das dúvidas, eu nem vejo muito. Mas a gente tem mesmo. E aí, a gente vai tentando buscar os recursos. Por exemplo, fazer estudo para mim, gente, é caminho de luz. Entendeu? Porque tudo que está escrito aqui foram trabalhos que eu passei assim, eu até copiei com a mão, porque conforme eu falei, nossa, esse texto aqui de Kardec está importante demais. Ele fala, adorei isso, que a gente tem que andar de cabeça erguida em vez de curvá-la à vergonha, que se não tivesse o esquecimento do passado, a gente não conseguiria andar de cabeça erguida e a gente iria se curvar à vergonha. Então, hoje eu agradeço muito a espiritualidade, de eu realmente não lembrar, de ninguém olhar para mim e lembrar do que foi no passado, porque a gente pode ter até o direito de estar aqui hoje. E olha que maravilha. Falamos da constelação familiar, que foi no começo. Eu acho que a constelação familiar ela trabalha principalmente a questão do perdão, é o perdão com o outro e o auto-perdão, porque quando você aceita um problema, você teve que perdoar, quando você acolhe, você perdoa, não é? Acolher, aceitar, agradecer, honrar, isso aí passa pelo perdão e pelo auto-perdão. E a gente, então, termina com o BIP. Porque a gente, quando pensa na benevolência para com todos, indulgência das faltas dos outros e perdão das ofensas, a gente pensa do outro, do lado de fora. A gente precisa mesmo, porque senão a gente não caminha. E, às vezes, mesmo com essa vestidura aqui tão forte, vem alguém na nossa família que a gente fala, Gema, meu santo não cruza com o dele, mas eu não gosto de estar no mesmo lugar. E isso significa as dificuldades a terem que ser
vencidas. Quando é no espaço familiar, o que a gente falou antes, a gente tem que fazer força de trabalhar. Quando é no espaço fora, a gente tem que se amar. Então, a gente tem que ser benevolente para conosco, indulgente para com as nossas faltas e perdoar as nossas ofensas. E falar, eu mereço ter uma vida de paz e caminhar. Olha, se chegar o espírito, a gente não controla. O companheiro, os companheiros, os amigos, quem entra na nossa casa, nós temos a obrigação moral conosco mesmo de filtrar com muito carinho, com muita delicadeza. A palavra de ordem é a delicadeza, mas que a gente consiga começar conosco. Porque se a gente não começar, a gente não está fazendo o que Deus já fez. Ele foi tão delicado conosco, porque ele permitiu que a gente tivesse o esquecimento do passado e mais. Mesmo quando a gente vem para as provações, a gente não vem para tudo de uma vez, né, gente? A gente vai pagando as prestações. Tem horas que a gente consegue depositar mais, tem hora que o nosso dinheiro está curto, a nossa capacidade está pequena, a gente paga menos. Mas o importante é nós termos essa bênção do conhecimento espírita na nossa vida. Porque doutrina espírita é realmente farol de luz. É a doutrina de amor e luz, ciência, paz e consolação, prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Então, que a gente guarde essa possibilidade no coração. Que assim seja, meus queridos. Obrigada. Então, vamos terminar aqui, no caso, com parar a nossa gravação. E agradecemos a todos que estiveram conosco. E até breve. Só um instantinho, gente.